Boa noite, amigos do Centro Espírita Birajara. Estamos reunidos essa quarta-feira para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o capítulo 17, item 9. Os estudos da quarta-feira são coordenados pela Maria Helena e ela solicitou que fosse estudo da mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine, que são superiores e inferiores. Essa mensagem traz uma atualidade muito grande nesse momento que passamos e que demonstra a responsabilidade que todos temos um para com outros, independente de situação que nos encontramos atualmente. Então ela começa falando sobre a autoridade. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache nela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito a uma propriedade. Então, nesse momento, a gente convive e está lidando com muitas pessoas que precisam saber utilizar corretamente essa autoridade que foi concedida por Deus para as conduções de várias atividades no nosso orbe, vários comprimidos assumidos. Aqui, como diz o início da mensagem, muitas pessoas acham que a autoridade é um direito inato a elas, né? E a gente vai ver durante o trecho do estudo que não é inato, porque ela pode ser retirada a qualquer momento por Deus. Então, não é ainda uma virtude que está incorporado a esse espírito. Então, precisamos trabalhar, porque todas as virtudes que nós incorporamos por nosso trabalho evolutivo já nos pertencem e Deus não nos os tira. Tira apenas os temporários, os quais ainda não adquirimos os direitos absolutos sobre ele. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à personalidade, seria inalienável. Então, todos os progressos morais que fazemos passam a nos pertencer e não devem mais ser retirados, passam a ser incorporados à nossa vivência, tanto no material, na parte quando estamos no mundo material, quanto no espiritual. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertença, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou prova, quando o entende e a retira, quando julga conveniente. Então nós vemos que a autoridade é um título conferido, mas que do mesmo modo da riqueza pode ser uma prova trazida a nós ou mesmo uma missão. Alguns de fato são missionários, trazem essa autoridade. E nós temos vários missionários, mas temos que lembrar que todos nós somos depositários de alguma autoridade em algum momento da nossa vida, seja ela sobre os nossos filhos, sobre pessoas que trabalham conosco. Então, a gente tem sempre a impressão que nós não somos depositários de alguma dessas autoridades, mas somos e precisamos usá-las de forma adequada. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre seu servo, até a do soberano sobre seu povo, não deve olvidar que tem almas ao seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre eles recairão as faltas que esses cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo
que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir o bem. Então, nesse texto, lembra da responsabilidade que nós temos com as pessoas que nós convivemos, do bom exemplo, da nossa boa conduta, porque nós seremos responsabilizados pelo arrastamento das pessoas que nos cercam se elas cometerem erros induzidas por exemplos que nós damos. Lembramos também que nem todas as pessoas que nos circulam cometerão esses erros, porque eles também detêm o livre-arbítrio e nem todos nos seguirão, mas os que nos seguirem, nós nos responsabilizaremos pelos erros por eles cometidos, como eles também serão responsabilizados. Todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja. Sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la a seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza, que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao seu derredor, também Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade, que males evitaste, que progresso facultaste. Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumento dóceis a seus caprichos, ou a tua cupidez. Te fiz forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao seu seio. Então nós vemos o compromisso que nós assumimos anteriormente de conduzirmos esses irmãos, porque é um privilégio que nós temos temporariamente concedido por Deus, de nós conduzirmos os mais fracos. Então é o nosso compromisso na nossa encarnação de nos melhorarmos, mas também lembrarmos que somos co-criadores e temos responsabilidade com o que nos cerca, os ajudando a progredir. Né? É sempre aquela imagem do que está na frente, estendendo a mão por que está atrás, ajudando a fazer a escalada da montanha. E como o que comanda a escalada, ele é o que tem maior responsabilidade, porque ele vai escolher o terreno mais seguro por qual será feita essa caminhada. Se ele escolhe um terreno pior, mais íngreme, com maior dificuldade, ele vai estar prejudicando a sua escalada e a escalada dos que o acompanham. O superior que se acha compenetrado da palavra do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Então, isso já dá uma justificativa ao título, quando a gente lê superiores e inferiores. À vista de Deus, somos todos iguais. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercias autoridade. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior ao seu lado também os tem e não os tem menos sagrados. Então é a prosseguimento, mostrando que existe a importância de todos. Se os que estão no comando, os que são superiores temporariamente, né, nessa pequeno espaço de tempos que estamos em carne, os inferiores também têm seus compromissos, porque todos vivemos no mesmo orbe. Nós somos uma fraternidade no futuro, onde todos seremos irmãos, mas já temos que nos tratar assim, começar a trabalhar essa tarefa que nos foi dada, que quando progredirmos, de fato seremos
filhos de Deus. Teremos adquirido todas essas virtudes e poderemos viver assim, nessa forma. E aí vem a explicação, que às vezes é difícil, né? Que se sua posição acarreta sofrimento, esse espírito deverá reconhecer que sem dúvida o mereceu. Alguma razão existe para cada um de nós estar passando por uma prova ou uma missão. E essa razão é sempre justa. Nos estudos, a Maria Helena brinca comigo, é uma frase que eu acho que é de Emmanuel, não vou afirmar, eu li em algum lugar, que ao sairmos de casa, vemos em todos os lugares injustiças, mas não vemos nenhum injustiçado. Então, todos passamos pelas provas que necessitamos e as provas que muitas que nós requisitamos antes da nossa encarnação. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constitui isso uma prova da sua humildade necessária a seu adiantamento. Então, Joana de Ângeles fala da resignação ativa, que é a capacidade de nós recebermos nossas provas, nossas expiações, entendermos a necessidade delas, mas tentarmos suplantá-las com todos os esforços que nos são possíveis para também nós melhorarmos, né? Não adianta nós só recebermos, ficarmos sempre considerando os injustiçados, que nós somos coitadinhos, que nós não temos capacidade. Não é isso que diz a doutrina espírita. Apenas esclarece da necessidade do entendimento e do esforço na melhora, né? Todo dia nós temos à noite fazer as reflexões sobre o nosso dia, reavaliando o que fizemos, o que não deveríamos ter feito, lembrando sempre que a gente deve se conduzir com os outros como nós queríamos que eles nos se conduzissem conosco. Então, essa é a mensagem que traz, mostrando que todos somos iguais e que, independente das nossas posições, temos compromissos um para com os outros. E aí eu me lembrei do livro Luz Acima, do Espírito de Humberto Campos, capítulo 33, que ele escreve lembrando a parábola, é a parábola dos talentos. E o Senhor enviou 3 servos para servi-lo em propriedade distante. Eu estou fazendo só um apanhado, um resumo que eu fiz, mas vale a pena ler a obra completa. O Senhor entrega ao primeiro servo tesouros da alegria, que são 5 talentos da alegria e prosperidade, que é a saúde, a riqueza, a gratidão, vou voltar, saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Ao segundo, ele interna 2 preciosidades, para o esclarecimento e o auxílio do mundo a que se diriges, inteligência e poder. E ao terceiro ele fala, apossa-se dessa lâmpada e segue, é a dor. E eles partem, após algum tempo, eles retornam a esse senhor e vão apresentar o que eles obteram, cada um com esse talento. O primeiro servo se apresenta ao Senhor e fala: com a saúde eu adquiri tempo, com a riqueza eu obtive gratidão, com a habilidade eu obtive a estima, com o discernimento eu obtive o equilíbrio, com a autoridade eu obtive a ordem. E aí, todos sabemos o que o Senhor diz, ele toma posse desses 10 talentos porque ele foi um bom servo.
O segundo, que o Senhor tinha entregado as duas preciosidades, com a inteligência ele transformou o trabalho. Com o poder ele obteve o progresso. O Senhor também deu essas 4 talentos, entregou a ele, porque, como a gente já tinha visto no início, já era uma virtude que ele tinha incorporado. O terceiro, a lâmpada da dor, ele orienta esse irmão a acender essa lâmpada, a poçar dessa lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende a teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos seus semelhantes. Ao voltar, esse servo entrega de novo esse talento ao Senhor e fala: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. Então, essa revisão dessa parábola traz uns dados bastante interessantes para nossas reflexões e juntando com essa mensagem do espírito de François-Nicolas Madeleine sobre as nossas missões e nossas provas. O Senhor, ao entregar, ele fala a lâmpada da dor, mas para ele, com esse talento, ele conseguir progredir, iluminar o caminho dele e dos outros. E mesmo essa tarefa, esse servo não conseguiu cumprir e devolve ele intacta, o que acarreta complicações, porque esse servo que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Então, nós recebemos tarefas e missões, vamos nessa vida ter momentos onde somos superiores e outros somos inferiores, mas isso é apenas um compromisso que assumimos para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. E nós vemos que esse servo, no início, é dado a dor, não o sofrimento. E ele não consegue ultrapassar essa prova. Quando a gente vê esse final, sempre fala, será lançado às trevas exteriores, isso apenas significa um momento que ele também terá o seu prazo e terá novamente uma tarefa a ser cumprida, porque nós sabemos que todos temos apenas uma forma que é a evolução em direção ao progresso intelectual e principalmente ao intelecto moral, sendo nos encaminhando em direção ao Senhor. Muito obrigado a vocês, espero que esse estudo nos ajude nesse momento a fazer as reflexões da importância dos comandos, da necessidade da confiança em quem nos comanda, da necessidade da sobriedade quando somos comandados e das responsabilidades, tanto como comandamos ou quando como sendo comandados, independente da atitude de cada um. Quem comanda deve se manter firme, mesmo que os comandados não cheguem à forma que queremos, porque sabemos também que nós não podemos modificar ou alterar o compromisso de ninguém. E nós, no momento que estamos sendo comandados em situações inferiores, não nos comprometamos com o comportamento dos superiores. Se eles erraram, o nosso compromisso é acertar. Muito obrigado a todos, boa noite.